chegamos para o terceiro ponto. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Glória a Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. A gente já falou a respeito disso, mas é muito lindo, é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque é algo que não ficou para trás, é algo que continua, né? Nós temos a esperança que se nós permanecermos firmes com Cristo, teremos a mesma posição que Jesus teve. Tá certo? Eu quero convidar as irmãs para que leiamos aqui a palavra do Senhor. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 20, que diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Se nós formos para o livro de Levítico, capítulo 23, vamos dar uma olhadinha aí, irmãs? Levítico, capítulo de número 23. É importante que a gente venha conferir essas referências. 23 de Levítico, do versículo 10 e 11, que diz assim, 10 e 11. Diga ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês e fizerem as colheitas dos cereais, tragam um feixe da primícia da primeira colheita ao sacerdote. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, fazendo o movimento de rituais apropriados para que vocês sejam aceitos. Irmãs, quando Jesus subiu aos céus, ele subiu aqui, quando Paulo fala a respeito dessa ascensão, né? Aqui Paulo está falando, Cristo, a primícia dos que dormem. Ele está dizendo assim, olha, aqui Jesus é como esse feixe. Esse feixe chegava diante de Deus como uma representação de toda a colheita. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele estava representando toda a igreja que foi remida, que foi lavada e que permanece fiel, né? Então ele foi na frente, ele foi levado a Deus e ele representa toda a igreja, assim como esse primeiro feixe das primícias era feito todo aquele ritual, né? E era elevado a Deus. Então ele ia como um feixe, mas representando toda aquela colheita, né? Isso é algo maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos olhar para essas coisas, nós precisamos nos alegrar, né? E nos mantermos firmes para a vinda de Jesus. No terceiro subtópico, aliás, o segundo, que diz assim: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono.
pondo-a à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e a força do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Irmãs, isso é tremendo, viu? E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Glória a Deus. Irmãs, essa posição que Jesus ocupou, sentando à direita de Deus Pai, é uma posição que só a pessoa mais honrada, mais especial, mais importante ocuparia. Então não podia ser outra pessoa a não ser Jesus, né? O Filho de Deus. E no Império Romano, essa posição, sentada à direita do imperador, do rei, né, ali, essa era uma posição para o primeiro-ministro, né? Ele é quem ocupava esse lugar. Então é algo maravilhoso, é algo tremendo, porque isso vai ser dividido conosco, né? Nós vamos ter direito de estar no mesmo lugar que Jesus está hoje. Então vamos aqui ao terceiro subtópico. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era, também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, essa expressão plena de Cristo significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E isto é algo maravilhoso. Nós precisamos estar com isso em mente todos os dias, irmãs. Vamos ver o que diz Efésios 2 e 6. Efésios 2 e 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui já é Paulo lembrando a promessa, né? Que quando Jesus ele subiu, já deixou a promessa de que eu e você também iríamos morar lá. Iríamos termos a mesma posição que ele tem como filho, porque nós também somos filhos, né? Então, irmãs, essa foi a nossa lição de número 4. E eu peço às irmãs que venhamos, irmãs, intensificar nossas orações para que essa quarentena termine, né? Já está ficando, aliás, nunca teve graça, né? Mas está ficando ainda mais sem graça, né? E acreditem que esses vídeos estão sendo feitos com muito amor, viu? Estão sendo feitos assim com muito esforço, por mais que a gente seja falho, né? Tenho muitas falhas, porque nós somos falhos, na verdade, mas existe um grande esforço da nossa parte, né? Então, que Deus em Cristo possa abençoar cada uma. E nós estamos aqui no grupo, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida referente a essa lição, conte conosco, tá bom? Cheiro grandão.